Olá, amigos e amigas da Universidade Federal de Uberlândia. Aqui é o professor Humberto Cunha Filho, da Universidade de Fortaleza, no estado do Ceará. É um grande prazer estar falando com vocês a convite do professor Rodrigo Vitorino, do professor José Renato Rezende, da minha amiga Eliane Rodrigues, que me oportunizaram essa chance, me permitam a redundância, estou falando de improviso, de falar algo com vocês a respeito dos direitos culturais para que, mais que tudo, celebremos nossa parceria já antiga de quase uma década, a partir da qual nós discutimos esse assunto dos direitos culturais enquanto direitos fundamentais, enquanto direitos humanos. O meu intento de trocar ideias com vocês aqui vai no sentido de possibilitar de refletir como é que a gente pode conhecer os direitos culturais. E eu adotei como metodologia, já que meu tempo é bastante limitado, de apresentar para vocês alguns autores estrangeiros e apresentar o meu próprio pensamento um pouco mais adiante, para saber como é que a gente que pesquisa esse assunto chega à ideia de direitos culturais. Um dos primeiros autores, melhor dizendo, grupo de autores que se debruçou sobre essa questão foram três autores franceses: o professor Jean-Marie Pontier, o professor Jean-Claude Ricci e o professor Jacques Bourbon. Esses professores franceses, eles abordam a ideia de conhecer os direitos culturais a partir dos serviços públicos culturais. Aliás, eles dizem nessa obra publicada em 1990 que a França sistematizou a ideia de direito da cultura, é o título desse livro, a partir do momento em que passou a incrementar a oferta de serviços culturais e dessas ofertas surgiram conflitos culturais e isso foi solidificando a própria ideia desses direitos culturais. Então eles passeiam por muitos elementos, os elementos que vão desde os museus, as músicas, as profissões artísticas, ou seja, eles partem da ideia de experiência e de prestação de serviço por parte do Estado para conhecer os direitos culturais. No ano de 1999, eu escrevi minha dissertação de mestrado, a qual dei o título de Direitos Culturais como Direitos Fundamentais no Ordenamento Jurídico Brasileiro, e publiquei no ano seguinte, no ano de 2000. O conteúdo do que eu principiei a pensar a respeito de direitos culturais eu não vou dizer agora, apenas porque eu quero mostrar uma cronologia dos livros. Mas isso foi desenvolvido no meu pensamento, na minha escrita, e mais adiante eu falarei a metodologia que eu adoto, e obviamente que é uma metodologia construída a partir de elementos observados em meus colegas, em professores como os que já foram e os que vão ser mencionados adiante. No ano de 2006, o professor Jesus Pietro de Pedro, que é espanhol, ele publicou esse livro, Cultura, Culturas e Constituição. O professor Jesus Pietro de Pedro tenta conhecer os direitos culturais a partir daquilo que as constituições políticas dos países dizem o que eles são ou disciplinam, sem preocupações teóricas maiores, mas apenas preocupações positivas, o que são esses direitos culturais. E ele, na sua função de doutrinador, é que os observa, ou seja, ele parte de um parâmetro positivo, de direito positivo na forma escrita para tentar conhecer os direitos culturais. No ano de 2006, no ano de 2000,
2010, né, 2006 foi o professor Jesus Pietro de Pedro, aqui uma dupla de professores italianos escreveu esse livro, As Bases do Direito da Cultura, que são exatamente os professores Davide Galliani e Anna Papa. A base que eles utilizam para construir o seu pensamento ou para levar o leitor a construir o pensamento a respeito dos direitos culturais é a praxis administrativa dos órgãos responsáveis por aspectos culturais na Itália. E a Itália, como todos nós sabemos, é um país riquíssimo em patrimônio cultural, sobretudo patrimônio cultural imaterial, e desde o ano de 2007, quando a Itália incorporou a Convenção sobre a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, que ela vem também se dedicando e desenvolvendo aquilo que eu chamo de tecnologia jurídica em favor do patrimônio cultural imaterial também. Portanto, o professor David Galliani e a professora Anna Papa, eles observam os direitos culturais a partir não da Constituição, não dos conflitos culturais, mas da praxis administrativa. No ano de 2018, nós vamos ter duas obras. Uma dessas obras é a obra de um professor mexicano, aliás, de um grupo de professores mexicanos que se reuniram para fazer esse livro sobre a coordenação do professor Wolf Cotton. O professor Wolf Cotton, que já nos brindou aqui no grupo de estudos e pesquisas em direitos culturais, como uma palestra pela internet, que esse ano, se Deus quiser, virá aqui para o Encontro Internacional de Direitos Culturais, um encontro do qual falarei no final desse vídeo, e que já antecipo, vocês estão todos convidados. Bom, o México, um dos países mais ricos em patrimônio cultural, em diversidade cultural, anda perseguindo entender os direitos culturais. Mas o que é que ele anda a fazer? Ele anda a especificar em documentos muito importantes, que daqui a pouco eu vou me referir a alguns deles, quais seriam exatamente os direitos culturais, não somente dos mexicanos, mas também de outras figuras humanas que seriam beneficiárias desses direitos culturais, as quais nós conheceremos também dentro de instantes na argumentação que está planejada para ser levada a vocês. E também, no ano de 2018, tem o meu livro que condensa, eu inclusive digo isso no prefácio, que condensa, aliás, melhor dizendo, na apresentação, né, há quase 2 décadas de pensamento a respeito dos direitos culturais. A minha ambição, diferente dos meus colegas, não melhor, obviamente, mas apenas diferente, é a de construir em abstrato, ou de tentar construir em abstrato uma definição para os direitos culturais, de modo a que nós possamos, a partir desse conhecimento prévio, esse conhecimento que eu diria platônico, né, a gente construir previamente uma ideia paramétrica, uma ideia a partir da qual a gente constrói o parâmetro, e sempre que a gente vislumbrar um direito que se encaixe na definição previamente formulada, que eu proponho para os direitos culturais, aí a gente saiba que está lidando com um deles. Portanto, essa definição, com ela eu pretendo encerrar esse vídeo, mas gostaria, antes de fazer esse encerramento, de apresentar para vocês uma síntese de como a gente anda tentando conhecer os direitos culturais. Eu diria que há 3 métodos que a gente conseguiu identificar nas obras desses importantes colegas, precursores dos direitos culturais, que uma dessas
maneiras de conhecer os direitos culturais seria uma maneira de estabelecer uma relação específica deles, dos direitos culturais. Qual é a observação mais contundente a respeito dessa técnica? É que essa é uma técnica antiga para ordenamentos jurídicos estáveis. Antiga não significa antiquada, demodê. A gente tem que entender se realmente essa é a boa técnica para o campo cultural, ou uma técnica miscelaneada, né? Então, construir um rol, né? A segunda opção seria a de construir, como eu tento fazer, uma definição em abstrato para enquadrar ou não enquadrar um determinado direito num contexto que, merecendo esse enquadramento, a gente entende que se trata de um direito cultural. Essa é a técnica da modernidade. Modernidade que não é necessariamente algo mais avançado do que os outros períodos que nós vivenciamos, mas essa é a técnica da modernidade, ou seja, é a técnica que nos permite lidar com aquilo que o Zygmunt Bauman chamava de mundo líquido, né? Porque isso faz com que, mudando a configuração, mudando os direitos, a gente possa acompanhar a ideia matricial do que eles sejam. Mas existe uma ideia que é uma ideia intermediária, que é uma ideia de categorizar os direitos culturais. O que seria essa ideia de categorizar os direitos culturais? Exatamente uma ideia intermediária que nos faz, em dado momento, construir uma definição em abstrato sem abandonar a ideia de especificações concretas. Então, por exemplo, o que é que a gente observa? Que o José Afonso da Silva, um brasileiro, ele, ao tratar do artigo 215, do artigo 216 e do 216A, ele diz que os direitos culturais são esses de criação, acesso, difusão, liberdades culturais para criação, manifestação, o direito de formar o patrimônio cultural, o direito e dever de proteger esse patrimônio cultural. Para mim, isso, apesar de ele ter dito que se trata esse conjunto de um conjunto de direitos, eu acho que são grandes categorias. Por exemplo, o acesso é uma grande categoria de direitos. Se você, por exemplo, viabiliza redução de ingressos para atividades culturais para os estudantes, esse é um direito específico dessa categoria de acesso, e os demais tópicos dessa categorização, que o José Afonso da Silva chamou de propriamente de direitos, vocês podem imaginar aí. E o ponto intermediário, ou seja, aquele ponto que nós chamamos aqui de categorização dos direitos culturais, é exatamente esse trabalhado por José Afonso da Silva. E a situação mexicana é uma situação apresentada aqui no livro do professor Wolf Cotton, de positivação, ou seja, os mexicanos eles estão investindo bastante na ideia de positivar os direitos culturais. Só para que tenhamos uma ideia, nos 2 últimos anos eles trabalharam muito nesse sentido. Eles criaram, por exemplo, no ano de 2017, uma lei geral de cultura e de direitos culturais. Criaram também uma constituição para a Cidade do México. A Cidade do México é capital e é também um ente da Federação Mexicana. Criaram, ademais, olha que coisa interessante, uma lei dos direitos culturais dos habitantes e dos visitantes da Cidade do México. Ou seja, não precisa da cidadania sequer mexicana para usufruir de certos direitos culturais na Cidade do México, que dá a dimensão de direitos humanos para essa configuração dos direitos culturais segundo a positivação mexicana. E, por fim, a ideia dos direitos culturais propriamente ditos, que são esses direitos
que eu venho tentando trabalhar a partir de 3 tríades, ao dizer que os direitos culturais são direitos que, em termos de assunto, de matéria, versam sobre as relações jurídicas atinentes às artes, às memórias coletivas e aos fluxos de saberes. Essa é a primeira tríade. Mas tem uma outra tríade, que é a tríade de nos localizar no tempo e no espaço, que é a tríade de os localizar no passado, a partir do passado, a sua dimensão no presente e os cuidados que teremos para com o futuro. Mas também tem a terceira tríade, que é a tríade dos objetivos. Nem toda manifestação cultural corresponde a um direito cultural, porque para corresponder a um direito cultural, uma manifestação cultural tem que ter objetivos de nos propiciar a dignidade humana, no mais amplo sentido, inclusive dos outros seres com os quais convivemos e do espaço no qual vivemos, ou seja, a Mãe Terra e a ideia de que somos integrantes desse universo. A ideia de nos desenvolvermos enquanto seres humanos, enquanto humanidade, e a ideia de propiciar a paz. Então, meus amigos, não creio que haja uma técnica melhor ou pior, mas apenas algo que seja mais ou menos compatível com a dinâmica de mudanças que a gente enfrenta no dia a dia. São esses autores que merecem a observação, merecem que nós os estudemos e observemos como é que eles compreendem e difundem os direitos culturais. E para terminar, eu gostaria de dizer que de 1º a 5 de outubro desse ano de 2019, vamos ter o 8º Encontro Internacional de Direitos Culturais na Universidade de Fortaleza, na cidade de Fortaleza, mas que vai possibilitar também participação de ouvintes por meio da internet. Já fizemos essa experiência no ano passado e foi muito exitosa. Vocês são nossos convidados para que participem o mais intensamente possível e é um convite bem sério e facilitador, porque nós somos uma universidade privada, mas mesmo assim, para esse Encontro Internacional de Direitos Culturais, ninguém vai precisar pagar inscrição alguma. Grande abraço, espero nos vermos em outra oportunidade em breve.